Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Agora pense comigo. E se eu lhe dissesse que o segredo do sucesso não está em esperar pelo resultado, mas em agir como se ele já fosse real hoje? Isso soa absurdo? Pois bem, é justamente nesse aparente paradoxo que reside a chave para transformar a sua vida. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa realizar algo para depois sentir-se confiante. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro vou me vestir melhor. Ou quando eu for promovido vou falar com mais segurança. Mas o que Napoleon Hill descobriu e experimentou em primeira mão é que essa lógica está invertida. O segredo é inverter a ordem. É agir agora como se você já tivesse alcançado seus objetivos, porque o mundo não responde ao que você espera. Ele responde ao que você projeta. Pense por um momento, quantas vezes você entrou em uma sala e, sem que ninguém dissesse uma palavra, imediatamente sentiu quem parecia dominar a situação? A postura, o olhar, o tom de voz, o jeito de andar, tudo isso transmite uma energia que não depende de uma conta bancária ou de um cargo. É a vibração de alguém que decidiu ser o senhor da própria vida. O que a ciência moderna confirma é que, quando você adota essa postura mental e física, o cérebro a interpreta como realidade. Pesquisadores de Harvard mostraram que atletas que meramente visualizavam seus treinos mentalmente exibiam melhorias reais em seus corpos. O cérebro não diferencia totalmente o que é real do que é intensamente vivido em pensamento. Se isso funciona para os músculos, imagine o que pode fazer pela sua autoestima, suas escolhas e pela forma como os outros o percebem. Napoleon Hill também viveu isso. Houve um tempo em que tudo parecia desmoronar. Dívidas, dúvidas, até a sua família questionando se valia a pena continuar. Ele estava a um passo de desistir, de esperar por tempos melhores. Mas ele decidiu agir como se já fosse um conselheiro de grandes líderes. Começou a acordar cedo, vestir-se de forma mais sóbria e estudar como se já ocupasse aquela posição. E foi justamente nessa fase que surgiu o convite para trabalhar com Franklin Delano Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos. Não foi coincidência. Foi a consequência natural de ter adotado, interna e externamente, a identidade que buscava. Esse é o ponto central. Quando você começa a se comportar como alguém que já conquistou o que deseja, sua mente reprograma seu corpo, sua energia muda e as pessoas reagem de forma diferente. É como se o universo começasse a reconhecer uma nova frequência em você. E pense comigo, quantas vezes você perdeu oportunidades ao entrar em uma reunião carregando insegurança? Quantas vezes deixou de ser ouvido porque não acreditava na sua própria voz? E se você tivesse se posicionado como alguém que merece respeito desde o primeiro instante? O mundo reage ao que você projeta. Se você entra em um lugar cabisbaixo, cheio de dúvidas, transmite derrota. Mas se você entra com a leveza de alguém que acredita no seu próprio futuro, mesmo que ainda não veja o resultado, você se torna magnético. As pessoas percebem, portas se abrem, oportunidades surgem. Não porque você mentiu para si mesmo, mas porque decidiu viver sua melhor versão antes que ela fosse reconhecida. Isso não é fingimento, é fé ativa. É alinhar mente, corpo e espírito com o que você quer alcançar. E se a dúvida ainda paira, a ciência oferece reforço. Estudos de neurociência mostram que repetir posturas confiantes altera até a bioquímica do corpo, aumentando hormônios ligados à segurança e diminuindo aqueles associados ao estresse. O corpo confirma a mente, e a mente confirma o corpo. É um ciclo de fortalecimento. A questão é, você vai continuar esperando por provas externas para finalmente acreditar ou vai dar o primeiro passo para agir hoje como se já fosse o que deseja ser amanhã? Porque acredite, o mundo responderá exatamente da maneira como você escolher se apresentar. Um dos maiores erros que impede as pessoas de alcançarem seus objetivos é a falta de clareza. A maioria das pessoas sonha vagamente, dizendo que quer uma vida melhor, mais dinheiro, mais liberdade. Mas o que isso realmente significa? Viver bem pode ser qualquer coisa. Para alguns, pode ser morar em uma casa simples com paz e tranquilidade.
Para outros pode ser viajar o mundo, trabalhar de qualquer lugar e construir uma empresa. Se você não define precisamente o que quer, sua mente não sabe para onde ir. E então você permanece preso no mesmo lugar, cheio de boas intenções, mas sem direção. Napoleon Hill aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Por anos, sentiu-se como um barco à deriva, cheio de ideias e entusiasmo, mas sem um rumo claro. Ele acordava querendo vencer, mas não sabia de fato o que a vitória significava para ele. Isso continuou até que Andrew Carnegie lhe fez uma pergunta que mudou tudo. Você sabe exatamente o que quer da vida? Hill percebeu que não, que ele apenas dizia a si mesmo que queria sucesso, mas não conseguia descrever como esse sucesso deveria ser. E a partir daquele ponto, ele começou a escrever com uma precisão quase cirúrgica o que queria para a sua vida, a casa onde moraria, a rotina que teria, o impacto que desejava deixar no mundo. Ele não escreveu como uma possibilidade distante, mas como um contrato inabalável com o seu próprio futuro. A partir daquele exercício, tudo mudou. Ele começou a tomar decisões mais rápido, a enxergar oportunidades com maior clareza, e parecia até que o universo começava a organizar as peças para ajudá-lo. Mas não era o universo. Era a clareza que guiava a sua mente para filtrar o que era importante e descartar o que era distração. A ciência confirma essa lógica. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que o cérebro não lida bem com informações vagas. Quando você diz, eu quero ganhar mais dinheiro, não há uma instrução clara para o subconsciente. Ele não sabe se esse mais significa R$100, R$1.000 ou R$10.000. Mas quando você afirma, quero faturar R$20.000 por mês até dezembro com o meu próprio negócio, o cérebro começa a buscar caminhos reais para transformar isso em ação. É como dar coordenadas precisas a um GPS. Você pode até pegar a rota errada, mas já tem um destino. Um exemplo poderoso é o de Wilma Rudolph. Ela nasceu prematuramente, contraiu poliomielite e escarlatina, e os médicos afirmaram que ela jamais andaria. Mas ela tinha uma visão tão clara de si mesma, não apenas andando, mas correndo, quebrando recordes, vencendo. Essa clareza a fez persistir em exercícios dolorosos, desafiar a medicina, até se tornar a mulher mais rápida do mundo. Essa história não é sobre sorte, é sobre foco. É sobre viver cada dia como se aquele resultado já estivesse diante dos seus olhos. Agora imagine a sua própria vida. Quantas vezes você disse, quero viver melhor, mas não especificou? Quantas vezes se sentiu perdido porque o objetivo era muito amplo para lhe dar direção? Essa imprecisão é como andar em uma neblina. Você se move, mas não chega a lugar algum. Hill descobriu que a clareza não é um detalhe, é a diferença entre sonhar e realizar. Quando você escreve o que quer, em detalhes, com números, datas, lugares, pessoas, emoções, você deixa de ser um sonhador e se torna um arquiteto do seu destino. O aspecto mais poderoso desse processo é que ele gera uma mudança imediata. Quando você sabe exatamente o que quer, dizer não ao que não lhe serve se torna natural. Relacionamentos que o diminuem, empregos que não respeitam sua visão, projetos que não têm a ver com seus valores, tudo isso perde a sua força. Porque a clareza funciona como um filtro. Ela o protege de gastar energia em direções que não o levam aonde você realmente quer ir. E o desafio é simples. Escreva com a máxima riqueza de detalhes como seria o seu dia perfeito depois de ter alcançado a vida que deseja. Onde você acorda? O que sente ao abrir os olhos? Quem está ao seu lado? Qual é o primeiro compromisso do dia? Quanto você fatura por mês? Como você investe o seu tempo? Quanto mais concreto e específico for esse retrato, mais o seu subconsciente trabalhará para aproximar a sua realidade desse cenário. Porque, no fim das contas, não é o tamanho do seu desejo que faz a diferença, mas a nitidez com que você o vê. Quem deseja vagamente vive perdido. Quem deseja com clareza cria o caminho. Há uma coisa em comum entre todas as pessoas que foram longe. Nenhuma delas foi poupada de quedas, portas fechadas e momentos em que tudo parecia perdido. A diferença não está em quem cai ou não, mas em quem decide se levantar e, mais ainda,
em quem consegue se levantar com mais força do que tinha antes da queda. Napoleon Hill viveu isso intensamente. Ele teve 4 manuscritos rejeitados por grandes editoras que diziam não haver mercado para suas ideias. Imagine ouvir isso repetidamente, depois de investir tempo, energia e esperança. Qualquer um poderia ter interpretado essas rejeições como uma sentença de fracasso. Mas Hill não se permitiu parar. Em vez de enterrar seus escritos, ele os revisou com ainda maior dedicação, como se tivesse certeza de que milhares de pessoas precisavam lê-los. E o tempo mostrou que ele estava certo, pois essas mesmas ideias, uma vez divulgadas, mudaram vidas ao redor do mundo. Essa atitude é o que a ciência chama de resiliência. Estudos da Universidade da Pensilvânia indicam que a capacidade de suportar a pressão é um dos maiores diferenciais entre aqueles que prosperam e aqueles que sucumbem. Não é inteligência, não é talento, não é carisma. É a força para continuar mesmo quando tudo parece dizer o contrário. É como se a vida estivesse testando a firmeza da sua visão, perguntando se você está realmente disposto a pagar o preço pelo que deseja. Considere o exemplo de Pelé. Ele nasceu em uma realidade dura, de pobreza, sem recursos. Ele jogava futebol descalço, enfrentou lesões, críticas, responsabilidades imensas ainda na adolescência. Teria sido fácil desistir, conformar-se às circunstâncias, mas a cada revés, ele respondia com mais treino, mais disciplina, mais determinação. Não estava apenas jogando futebol, ele estava jogando pelo futuro que acreditava carregar dentro de si. E é exatamente essa mentalidade que separa aqueles que meramente sonham daqueles que deixam um legado. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu esmagado após uma rejeição? Quantas vezes acreditou que um fracasso era prova da sua inadequação? A verdade é que o fracasso por si só não significa nada. O que dá sentido a uma queda é o que você decide fazer com ela. Algumas pessoas usam a dor como combustível, transformando cada não em um motivo para crescer, enquanto outras a usam como desculpa para desistir. O mundo não aplaude quem nunca tropeça, mas respeita profundamente aqueles que, mesmo feridos, se levantam e continuam. Napoleon Hill costumava dizer que toda derrota carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma estratégia de vida. Quando você encara a rejeição como um empurrão na direção certa, cada obstáculo se torna parte do processo. E, curiosamente, é nesse ponto que muitas pessoas desistem, acreditando que a dificuldade é um sinal para não continuar, quando, na verdade, é apenas o teste final antes do ponto de virada. Não é coincidência que grandes pesquisas psicológicas mostram que pessoas resilientes exibem maior bem-estar, mais motivação e até mesmo melhores resultados financeiros a longo prazo. Elas não são menos feridas, não sofrem menos, mas lidam com a dor de forma diferente. Elas transformam suas cicatrizes em um lembrete de que são capazes de suportar mais do que pensavam. E cada vez que isso acontece, caminham com uma convicção que não pode ser ensinada em livros, apenas conquistada pela experiência. Então, quando você olhar para trás em sua jornada e perceber quantas vezes foi rejeitado, quantas vezes foi deixado de lado, lembre-se de que não são as quedas que definem seu destino, mas como você escolhe reagir a elas. Porque a vida sempre apresentará desafios àqueles que desejam crescer, mas somente quem transforma dor em energia, fracasso em aprendizado e cada não em mais uma prova de que está no caminho certo, alcançará o topo. É essa atitude que faz o mundo parar e reconhecer. Ali está alguém que não apenas sonha, mas que não desiste até que seus sonhos se tornem realidade. Uma das maiores armadilhas que aprisionam as pessoas é acreditar que precisam de aprovação externa para finalmente agir. Quantas vezes você disse a si mesmo, quando eu for promovido, então me sentirei pronto, ou quando alguém importante acreditar em mim, então começarei meu projeto. Essa espera é um veneno lento, porque transfere para o mundo a responsabilidade de acreditar no que deveria nascer dentro de você. Napoleon Hill disse que o mundo só acredita em quem primeiro acredita em si mesmo.
Essa é a essência da fé ativa, a convicção que precede qualquer evidência. Bill Russell, um dos maiores nomes do basquete, compreendeu isso profundamente. Ele não esperou pelo apito final para se sentir um campeão. Ele entrou em quadra já com a postura de alguém que sabia que aquele era seu lugar. Ele andava, falava e se movia como um vencedor antes que qualquer placar confirmasse isso. E foi justamente essa fé antecipatória que o tornou imparável. Porque quando você acredita de forma consistente, seu corpo, sua voz, suas decisões se alinham a essa crença, e a vitória se torna uma consequência natural. Napoleon Hill também viveu a prova desse princípio. Durante sua carreira, ele enfrentou críticas severas, ataques pessoais e descrença por todos os lados. Houve momentos em que sua fé quase se extinguiu. Ele mesmo confessou que chegou a duvidar se seus ensinamentos eram realmente leis universais ou apenas belas ideias. Mas no momento em que percebeu que se ele não acreditasse então, ninguém mais acreditaria depois, tomou uma decisão. Ele falaria com mais intensidade, escreveria com mais paixão e dedicaria ainda mais energia às suas mensagens. E esse ato de acreditar primeiro, mesmo quando nada ao seu redor confirmava, se tornou o ponto de virada de sua vida e de sua obra. Hoje, a ciência confirma o que Hill já afirmava. Estudos em neurociência mostram que quando você repete pensamentos positivos com convicção, novas conexões neurais são criadas. Ou seja, você literalmente religa seu cérebro para acreditar mais em si mesmo. É como se cada afirmação fosse um tijolo assentado na construção de uma identidade mais forte. E quando essa identidade se consolida, ela transparece no tom da sua voz, na firmeza do seu semblante, no brilho dos seus olhos. Os outros começam a ver em você exatamente o que você decidiu acreditar. Mas aqui surge uma objeção comum. E se eu não me sinto confiante? E se fui rejeitado tantas vezes que não consigo acreditar em mim mesmo? A resposta é clara. A fé não nasce dos resultados. A fé nasce da decisão. Você não precisa esperar até se sentir pronto para acreditar. É justamente o ato de acreditar de antemão que o prepara para o que vem a seguir. O mundo não precisa de perfeição. Precisa de convicção. E a convicção pode ser treinada. Assim como um músculo, quanto mais você pratica, mais forte ele se torna. Portanto, aqui está um desafio que pode mudar radicalmente como você se vê e como o mundo reage a você. Por 21 dias consecutivos, todas as manhãs, repita em voz alta 3 frases que expressem a identidade que você deseja incorporar. Não como meras palavras, mas como uma declaração de quem você já é. Diga, por exemplo, eu sou confiante. Minha visão é maior que meus medos. Eu sou uma força em crescimento. E não apenas fale, sinta. Respire fundo, endireite sua postura, fale como alguém que já vive essa realidade. Este exercício simples pode parecer insignificante, mas seu impacto é profundo. Em poucos dias, você notará mudanças sutis no tom da sua voz, na maneira como você anda, e até mesmo em como as pessoas começam a responder a você. Porque a energia da autoconfiança é contagiante. Ela rompe o silêncio, é percebida mesmo antes que as palavras sejam ditas. E quando isso acontece, algo extraordinário é revelado. O mundo começa a tratá-lo de acordo com quem você decidiu ser. Não é mágica, é coerência entre quem você acredita ser e como você se apresenta ao mundo. O verdadeiro poder não está em esperar por provas externas. O verdadeiro poder reside em se tornar a prova viva daquilo em que você acredita. Foi assim que Napoleon Hill superou a descrença. Foi assim que Bill Russell se tornou uma lenda. E é assim que você pode transformar sua vida. Porque quando a autoconfiança se torna inabalável, nenhuma crítica, rejeição ou obstáculo pode impedir alguém de alcançar o que deseja. O mundo inteiro acaba se curvando à vontade daqueles que acreditam primeiro. Há um elemento silencioso mas decisivo que separa aqueles que constroem resultados duradouros daqueles que vivem apenas de lampejos de entusiasmo: a disciplina emocional. Não basta sonhar grande, não basta anotar metas, não basta acreditar em si mesmo. Todos esses passos
se tornam frágeis se a mente não aprende a dominar seus impulsos e a manter o foco quando as emoções tentam sabotar o processo. Napoleon Hill disse que quem falha em governar a própria mente não pode governar nada. E essa frase ressoa fortemente, porque é justamente nas pequenas escolhas diárias que o destino é moldado. Quantas vezes você tomou decisões precipitadas apenas porque estava ansioso? Quantas vezes desistiu de um plano porque o medo falou mais alto? Ou deixou uma oportunidade passar porque estava consumido pela dúvida? A verdade é que a maioria das pessoas falha não por falta de habilidade, mas por falta de equilíbrio emocional. A ciência demonstra isso claramente. Estudos publicados pela Universidade de Stanford revelaram que indivíduos capazes de adiar a gratificação imediata, como no famoso experimento do marshmallow, experimentaram maior sucesso acadêmico, melhor situação financeira e até mesmo níveis mais elevados de saúde física ao longo de suas vidas. O que parece um detalhe menor, esperar, controlar um impulso, é, na prática, uma das chaves mais poderosas para a prosperidade. Napoleon Hill também enfrentou esse desafio. Houve uma fase em que a crítica pública quase destruiu sua reputação. Muitos o acusavam de ser apenas um sonhador, de vender ilusões. Ele tinha todos os motivos para reagir explosivamente, para desistir ou até mesmo para atacar seus oponentes. Mas, em vez disso, ele escolheu o silêncio estratégico. Decidiu canalizar sua energia não para brigas inúteis, mas para escrever ainda mais, fortalecer sua mensagem e provar-se através dos resultados. Essa postura exigiu um autocontrole enorme, e foi justamente essa maestria emocional que transformou ataques em combustível para alcançar ainda mais pessoas. Um exemplo do mundo dos esportes também ilustra essa verdade. Considere Michael Jordan. Ele nem sempre foi o jogador aclamado que o mundo conhecia. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou duras derrotas, pesadas críticas e até cortes de seleções de times. Mas a diferença residia em como ele reagiu. Ele usou cada frustração como motivação para treinar mais duro, não para afundar no desespero. Essa disciplina emocional permitiu que ele transformasse fracassos temporários em conquistas históricas. Agora, olhe para si mesmo. Quantas vezes você sabotou seus próprios projetos porque não soube lidar com a ansiedade? Quantas vezes deixou a raiva, a dúvida ou a tristeza roubarem a energia que poderia ter sido usada para construir algo? E se, em vez de reagir automaticamente às emoções, você aprendesse a transformá-las em força direcionada? Esta é a característica distintiva daqueles que constroem não apenas um momento de glória, mas uma vida inteira de realizações. Dominar as emoções não significa deixar de senti-las, significa senti-las e, ainda assim, escolher a ação que serve ao seu propósito. É como segurar o leme no meio de uma tempestade. Os ventos estão lá, as ondas estão lá, mas você decide manter o seu curso. Hill chamava isso de autodisciplina mental e afirmava que, sem ela, todo sucesso é passageiro. A ciência confirma. Pesquisas em psicologia positiva mostram que pessoas com maior inteligência emocional não só prosperam mais financeiramente, como também relatam níveis mais altos de felicidade e qualidade de vida. Aqui está um desafio prático. Por 7 dias, antes de tomar qualquer decisão importante, inspire e expire profundamente 3 vezes e pergunte a si mesmo: essa escolha me aproxima ou me afasta do meu objetivo maior? Esse hábito simples cria um espaço entre o impulso e a ação, e é nesse espaço que o verdadeiro poder nasce. Porque quando você domina suas próprias emoções, você não apenas navega pela vida com maior clareza, mas também inspira respeito, confiança e admiração em todos ao seu redor. O mundo responde àqueles que exalam equilíbrio, porque equilíbrio é um sinal de liderança. E liderar a si mesmo é a primeira vitória que abre caminho para todas as outras. O mundo reage não ao que você ainda espera alcançar, mas a como você escolhe se posicionar hoje. Clareza, resiliência, disciplina emocional e autoconfiança são os pilares que transformam qualquer sonho em realidade concreta.
E agora que você entendeu este princípio, está pronto para subir mais um degrau em sua evolução de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que é agora. O próximo vídeo já está aqui na tela, esperando por você. Agradeço por ter caminhado comigo até este momento e espero ver você no próximo vídeo.